Bem-vindos mais uma vez ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Bem, tivemos hoje a definição dos times aí que faltavam aí entrar aí na fase de liga da Champions League. Ontem tivemos 3 classificados, hoje mais 3 classificados. Vamos aí rapidinho aos classificados. Ontem eu informei aqui, o Kairat do Cazaquistão eliminou o Celtic, garantiu a vaga. O Pafos do Chipre, para mim, a grande surpresa da edição desse ano, classificou, eliminou o Estrela Vermelha. O Sturm Graz da Áustria perdeu para o Bodo Glimt da Noruega por 2-1, mas ficou com a vaga o Bodo Glimt, porque o Bodo Glimt venceu o primeiro jogo por 5-0. Hoje o Karabag perdeu para o Ferencváros da Hungria, o Karabag do Azerbaijão perdeu para o Ferencváros da Hungria e o Karabag ficou com a vaga na fase de liga. O Clube Bruges ficou com a vaga, derrotou o Rangers da Escócia por 6-0, o que chama atenção é o placar agregado, 3-1 no primeiro jogo na Escócia para o Bruges e no segundo jogo 6-0 para o Bruges, hoje jogando na Bélgica, no placar agregado de 9-1. Que coisa, hein? Celtic e Rangers, os dois times grandes da Escócia eliminados da Champions League. O Copenhagen ficou com a vaga, eliminou o Basel hoje 2-0. O primeiro jogo havia sido 1-1. Hoje na Dinamarca o Copenhagen ficou com a vaga 2-0 no Basel. E a última vaga, o Benfica, hoje eliminou o Fenerbahçe 1-0. O primeiro jogo 0-0. O Benfica venceu hoje em Portugal. O Benfica classificado à fase de liga da Champions League. O Fenerbahçe agora... O Fenerbahçe e os demais times que eu citei aqui, eliminados, e esses times são rebaixados à Liga Europa, né, que é a segunda competição de clubes aí mais importante aí da Europa. E agora vamos aqui explicar nesse vídeo como vai funcionar o regulamento da competição, que mudou desde o ano passado, e também falar como vai funcionar o sorteio de amanhã. Primeiro falando do regulamento, falando parte assim de como vai funcionar o regulamento, né? O regulamento da Champions não é mais aquela fase de grupos tradicional que a gente está acostumado, aqueles 32 times divididos em 8 grupos com 4 equipes cada, né? E aí você você classifica 2 de cada grupo e aí você tem o sorteio e tal, aquela coisa. Não é esse formato que a gente está acostumado mais não. Agora é o seguinte, primeira coisa, houve um aumento de clubes de 32 para 36 times. Então, são 36 times que jogam a fase essa primeira fase aí da Champions League. E agora não existe mais fase de grupo, agora se chama fase de liga. Por que fase de liga? Porque é uma tabela única com os 36 times e nessa tabela vai funcionar assim. Cada equipe vai fazer, na primeira fase, 8 jogos, sendo que vão enfrentar 8 adversários diferentes, né? Vão ser 8 jogos contra 8 adversários diferentes, sendo 4 em casa e 4 fora. Vão ser 4 jogos como mandante e 4 jogos como visitante. Não vai ser aquela coisa de sortear 4 times, e aí você vai jogar 4 vezes contra vai sortear lá 4 adversários para o Real Madrid, aí vai enfrentar esses 4 adversários em casa e esses 4 adversários fora. Não, não é isso. São 8 adversários, são 8 jogos contra 8 adversários diferentes. E aí é como se fosse uma fase de classificação mesmo. Sabe fase de classificação de campeonato estadual aqui no Brasil? Quando tem, por exemplo, Campeonato Paulista, que você joga um número X de jogos para definir ali os 8 classificados, os 8 classificados. Às vezes em outros campeonatos você joga também um número X de jogos. O Campeonato Carioca, por exemplo, você faz ali 11 jogos na primeira fase para definir quem são os 4 das semifinais. É mais ou menos isso que vai funcionar essa fase de grupos, essa fase de liga da edição aí da Champions League, dessa nova Champions League. E aí, indo primeiro para o sorteio, né? Como vai funcionar o sorteio de amanhã. O sorteio ele vai funcionar assim. Os times vão ser divididos em 4 potes com 9 times cada.
Cada pote vai ter 9 times. Os campeões nacionais, tem um detalhe importante aqui, os campeões nacionais e o campeão da Liga Europa, eles não vão mais para o pote 1. Isso mudou desde a temporada passada. Agora, a prioridade é o coeficiente de cada clube classificado por pote de acordo com o ranking da UEFA. Isso é uma mudança importante. Então você não vai ter mais aquela coisa dos... o pote 1 lá, você pegava os campeões nacionais das principais ligas, você botava o campeão da Liga Europa ali e era basicamente isso que rolava. O pote 1 era isso. O pote 1 você tinha os campeões nacionais, o atual campeão da Champions, e você tinha também o campeão da Liga Europa, que ficava no pote 1. Agora mudou. Agora é tudo tudo se define pelo coeficiente de cada clube classificado de acordo com o ranking da UEFA. O único time garantido no pote 1 é o atual campeão. É o atual campeão da UEFA Champions League, neste caso o PSG. Vocês estão vendo aqui os potes. Vocês estão vendo aqui os 36 times divididos em cada pote. Vamos lá. Pote 1. Pote 1 vai ter Real Madrid, da Espanha, Manchester City, da Inglaterra, Bayern de Munique, da Alemanha, Liverpool, da Inglaterra, PSG, da França, Inter de Milão, da Itália, Chelsea, da Inglaterra, Borussia Dortmund, da Alemanha e o Barcelona, da Espanha. Indo aqui para o pote 2. Arsenal, da Inglaterra, Bayer Leverkusen, da Alemanha, Atlético de Madrid, da Espanha, Benfica, de Portugal, Atalanta, da Itália, o Villarreal, da Espanha, a Juventus, da Itália, o Eintracht Frankfurt, da Alemanha e o Clube Bruges, da Bélgica. Pote 3 agora, Tottenham, da Inglaterra, o Ajax, da Holanda, o PSV, da Holanda, o Napoli, da Itália, o Olympiacos, da Grécia, o Slavia Praga, da República Tcheca, o Bodo Glimt, da Noruega, o Sporting, de Portugal e o Olympique de Marselha, da França. E o pote 4, finalmente, o Copenhagen, da Dinamarca, o Mônaco, da França, o Galatasaray, da Turquia, o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, o Karabag, do Azerbaijão, o Atlético Bilbao, da Espanha, o Newcastle, da Inglaterra, o Pafos, do Chipre, e o Kairat Almaty, do Cazaquistão. Esses são os 36 times que compõem a edição 2025-2026 da UEFA Champions League, e esses são os 4 potes que vão ser aí sorteados amanhã. Aí é o seguinte, como é que vai funcionar o sorteio amanhã, para vocês entenderem. Antigamente, quando você tinha os potes, você tinha lá, o pote 1 era o pote dos cabeças de chave. Então o Real Madrid caía, por exemplo, no grupo A, e aí pegava um time daqui. Pegava, por exemplo, caía pro Real Madrid pegar o Atalanta. E aí do pote 3 vinha o Ajax. Do pote 4 vinha o Pafos, do Chipre. Esse era o que acontecia antigamente, né? Agora mudou. Cada time enfrentará 2 times de cada pote. Então, por exemplo, vão sortear amanhã o Real Madrid. Por exemplo, o Real Madrid vai ser sorteado amanhã. E aí o sorteio é diferente. O sorteio é feito por um supercomputador lá, vocês vão ver amanhã. O cara lá, geralmente, ano passado foi o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo veio, apertou um botão lá e aí o computador fazia a seleção dos adversários de forma aleatória, de forma randômica, né? Então, vamos lá. O Real Madrid é o primeiro time. Aí o computador sorteia. O Real Madrid pega 2 times do pote A, do pote 1. Aí o Real Madrid pega, na primeira fase, o Manchester City e o Bayern de Munique. Aí veio o pote 2. O computador vai sortear lá. Vai pegar o Arsenal e a Atalanta. Aí o computador continua sorteando. Pote 3. Vem pro Real Madrid. Vem pro Real Madrid o Ajax e o Olympiacos. E o pote 4, aí vem pro Real Madrid
o Pafos do Chipre e o Kairat do Cazaquistão. É assim que vai funcionar. E assim com os demais times. Vai, o Manchester City. Sai por exemplo, vou pegar um outro time aqui. Sai o Liverpool, por exemplo. O Liverpool vai ter os seus adversários sorteados. Aí ele vai pegar o Barcelona e o PSG. Ele vai pegar o Benfica e o Vila Real. Ele vai pegar o Slavia Praga e o Bodo Glimt. Ele vai pegar aqui não, o Newcastle não, o Mônaco e o Galatasaray. Entendeu? Deu para entender mais ou menos como vai funcionar isso? Uma coisa importante. Em regra geral, times do mesmo país não se enfrentam, certo? Times do mesmo país não se enfrentam, mas há uma exceção. Há uma exceção para os países com 4 ou mais times na competição. Então, e aí, por exemplo, times da Espanha, da Inglaterra, da Itália e da Alemanha, né? Esses times estão ali. Você pode ter confrontos. Você pode ter, por exemplo, o Real Madrid, por exemplo. O Real Madrid, por exemplo, ele pode sortear, pode cair para ele um Atlético de Madrid. Isso está liberado. Isso está liberado, né? Pode acontecer, por exemplo, por exemplo, você não vai ver um confronto entre Sporting e Benfica. Você não vai ver um PSG e Olympique de Marselha. Mas você pode ter, por exemplo, um Liverpool e Chelsea, por exemplo, né, caindo. Os dois podem cair no sorteio. Sorteia lá, o computador sorteia, cai para o Liverpool pegar o Chelsea como adversário. Cai para o Real Madrid pegar o Atlético de Madrid. Cai para a Inter de Milão pegar o Napoli, por exemplo. É assim que vai funcionar. Cai por exemplo, o Barcelona pegar o Bilbao aqui. Isso pode acontecer. Isso está liberado. Isso está liberado, portanto. Então, esse é como vai rolar o sorteio. É assim que vai acontecer no sorteio de amanhã. E aí, vamos para uma coisa importante. Vocês lembram que eu falei da tabela única, né? Dos 36 times formando uma tabela única e aí jogando para se classificar. Como é que vai acontecer, então, assim? Ao final desses 8 jogos, os 8 primeiros, os 8 melhores, os 8 primeiros, você vai olhar a tabela, os 8 primeiros, os 8 melhores vão avançar direto para as oitavas de final. Esses 8 já estarão classificados para as oitavas de final. E aí, para completar os demais 8 times, o que vai acontecer? Vai acontecer um playoff, entre o 9º colocado e o 24º. Então, assim, para vocês entenderem, do 9º colocado ao 16º, eles ficam de um lado de um lado do sorteio. Ficam de um lado ali. E do 17º ao 24º, eles ficam do outro. Vai haver ali um sorteio para definir mais ou menos os confrontos, e também vai haver um sorteio para definir. O sorteio é mais para definir o adversário que você vai pegar, o cruzamento que você vai ter na segunda fase. É mais ou menos isso que vai acontecer. Então, eles vão se enfrentar, esses 16 times, do nono lugar ao 24º, eles vão se enfrentar numa espécie num playoff, numa espécie de repescagem, e aí os 8 vencedores desse playoff é que vão se juntar aos 8 então primeiros colocados, e assim teremos os 16 que formarão as oitavas de final da UEFA Champions League. Deu para compreender mais ou menos? Então, assim, vai funcionar, é mais ou menos isso. Você tem que se ligar numa coisa, assim, na hora quando você estiver rolando a competição, os jogos da competição, a tabela vai estar lá. Vai ter o G8, que é os 8 primeiros colocados. Aí vai ter do 9º ao 24º, vai ser a zona de playoff.
Vai ser ali os 16 times que vão garantir vaga para o playoff, ali para a repescagem das oitavas de final, para as oitavas de final. E do 25º lugar até o 36º, esses estão eliminados. Esses estão realmente eliminados. Então, assim, esse regulamento, ele foi criado para meio que dar uma maior chance, assim, pros times, assim, ter uma oportunidade de outros times, assim, que não tem muita chance, assim, numa fase de grupos, porque geralmente você pega uma fase de grupos, você pega lá um grupo com Real Madrid e Manchester City, aí você pega lá o Olympiacos e o União Saint-Gilloise da Bélgica. Esses dois praticamente não vão entrar, esses dois não vão conseguir derrubar Real Madrid e Manchester City. Né? Eles meio que já tá decretado que o Real Madrid e o Manchester City vão ser os classificados e esses dois vão brigar para ver quem fica em terceiro para jogar uma Liga Europa. Era assim que funcionava. Uma coisa importante, não existe mais aquela coisa do terceiro colocado, né, de clubes serem rebaixados para a Liga Europa. Não tem mais isso. Os times eliminados ali, os times que forem eliminados, os times que ficarem do 25º lugar ao 36º, eles estão fora. Assim como os times que forem eliminados no playoff do 9º ao 16º. Os perdedores não terão um rebaixamento aí para a Liga Europa. Esses times estão sumariamente ali, encerrada ali a participação desses times na UEFA Champions League da edição da 2025-2026, da edição da Champions League dessa temporada. Então assim, deu para entender mais ou menos? Deu para entender? Do 1º ao 8º avançam direto para as oitavas. Do 9º ao 24º, eles disputarão um playoff para uma repescagem e os vencedores vão se juntar aos 8 primeiros, aos 8 melhores colocados, formando assim os 16 times das oitavas de final, né? E aí, das oitavas de final em diante, é aquele formato que a gente já sabe, né? Que aí das oitavas em diante é aquele formato que a gente está acostumado. Oitavas, 2 jogos, quartas, 2 jogos, semifinal, 2 jogos, e aí a grande final jogada, disputada em campo neutro, em jogo único. Campo neutro não, em jogo único, porque pode ser que a equipe do país chegue para disputar a final ali na onde vai ser a final. Então, deu para entender mais ou menos o formato e o regulamento da competição. Tem muita gente que não gostou desse regulamento, né? Quando saiu, eu lembro quando saiu o sorteio, quando eu vi o sorteio da primeira vez, muita gente na internet assim, pô, não tô entendendo o que é, aumentaram os grupos, agora cada time faz 8 jogos, assim, aí a fase de grupos, cada time faz, não sei, vão ser o quê? Vão ser 16 jogos na fase de grupos, o pessoal não tava entendendo direito o que era isso, né? Teve uma galera que torceu o nariz, teve uma galera que não gostou, que não curtiu. Eu, assim, quando eu entendi mais ou menos como seria, eu achei interessante. E aí eu esperei para ver a competição. E eu gostei, cara, no final eu gostei. Eu achei bom. Porque é o seguinte, quando era a fase de grupos, quando chegava na quarta, quinta rodada, às vezes já estava definido. O Real Madrid, por exemplo, você pegava um time como o Real Madrid caía num grupo aí com Atalanta, Slavia Praga e Karabag. E aí ele ganhava 4 jogos e já estava classificado. O quinto jogo e o sexto jogo já não valiam muita coisa. Assim, valia só pelo se manter ali no primeiro lugar, mas assim, o time já estava classificado. Mesma coisa podia acontecer no Barcelona. O Barcelona podia cair num grupo com Benfica, Ajax e Mônaco. E aí ele ganharia os 4, 5 jogos ou 6 jogos e estaria classificado. Ele jogaria praticamente os 2 últimos jogos com o time reserva. E acontecia, às vezes, da fase de grupos estar definida
na penúltima rodada. Tipo, chegava na última rodada, já estava tudo definido. Era uma última rodada assim só para cumprir tabela, para os times ali botarem time reserva, para darem rodagem ao elenco. Era mais ou menos isso que acontecia. Quando se mudou da fase de grupos para a fase de liga, o que eu gostei foi que a gente teve jogos à vera, porque assim, os times cada jogo importa. Cada jogo importa nesse novo formato. Se o time tropeça um jogo, 2 jogos, uma classificação direta já fica comprometida e o time pode ter que jogar um playoff, pode ter que disputar um playoff para se manter, para entrar nas oitavas de final. Então eu gostei desse formato, aprovei esse formato. E só uma coisa que eu não expliquei, né? A competição são 6 jogos esse ano e mais 2 jogos no ano que vem, em janeiro. São 2 jogos em janeiro do ano que vem e o playoff já é em sequência, já é ali em fevereiro. Já é ali no final de janeiro, começo de fevereiro. Isso foi uma mudança que incomodou um pouco os clubes e mudou um pouco o calendário de algumas ligas. Porque, por exemplo, você imagina que, por exemplo, o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, a Alemanha, o futebol na Alemanha para entre dezembro e janeiro. O pessoal tem a pausa de inverno. Então, o Bayern de Munique vai ter que voltar em janeiro para disputar 2 jogos da fase de liga e dependendo da situação do clube, pode ser que o time tenha que disputar um playoff para jogar a vida, assim, para estar nas oitavas de final da Champions League. Então isso também é uma coisa que atrapalhou um pouco, bagunçou um pouco o calendário dos clubes europeus, né? Se vocês lembrarem do ano passado, como foi a fase de liga do ano passado, o PSG, que foi o campeão, ele esteve a pouco, assim, muito pouco de ser eliminado da fase de liga. Ele conseguiu uma vaga no playoff, ele conseguiu vencer, ele conseguiu avançar no playoff da repescagem e conseguiu depois jogar oitavas, quartas e semi e chegar na final e ser campeão. O Real Madrid teve que jogar o playoff. O Real Madrid se atrapalhou ali, acabou perdendo alguns jogos ali, tendo alguns maus resultados ali nessa fase de 8 jogos aí e teve de disputar um playoff contra o Manchester City. O Manchester City também se enrolou nessa fase de liga, nessa nova Champions, e teve que disputar um playoff. Real Madrid e Manchester City disputaram um playoff valendo classificação e um dos dois ia cair fora. A temporada de um dos dois ia acabar ali em janeiro, ali, naquele playoff. Então, é um formato que eu acredito que foi bom para a competição, deu uma temperada, trouxe um molho à Champions League, que a fase de grupos estava um pouco enfadonha ali nos últimos jogos. Isso foi legal para a competição. Isso foi muito legal aí para essa mudança aí de fase de grupos para fase de liga, aí a essa nova Champions League. Então, é isso, assim, tá explicado aqui, espero que você tenha entendido o regulamento da competição e como vai funcionar o sorteio de amanhã. O sorteio amanhã vai rolar ao 12h30, o sorteio será transmitido pela TNT, pela Max, acho que talvez o YouTube da TNT pode ser que transmita, o YouTube do SBT vai transmitir de graça. Acredito que o YouTube do SBT irá transmitir de graça o sorteio, então se você quiser acompanhar, pode acompanhar por esses canais, por esses veículos. E assim, você pode ver aí as lives que vão reagir aí ao sorteio aí para você acompanhar. Amanhã 12h30, amanhã eu volto para fazer um novo vídeo repercutindo alguns aí dos duelos que nós teremos. Não vou falar, claro, de todos os jogos que vamos ter, mas nós teremos jogos bons nessa fase de liga e eu vou repercutir alguns deles amanhã aqui no DA Esportes. É isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou,
curta e compartilhe o vídeo. Eu fico por aqui e até a próxima.